De Segurança Nacional eram censurados músicas, filmes, peças de teatro e até novelas de TV. Foi suspensa a concessão de habeas corpus e ficaram proibidas reuniões políticas não autorizadas pela polícia. Com base no AI-5, a ditadura fechou 2 vezes o Congresso Nacional, em 1968 e em 1977. Partidos de esquerda, movimentos sociais e sindicatos lançam o Observatório Paulista em Defesa dos Direitos Humanos na Assembleia Legislativa de São Paulo. A reportagem é de Michele Gomes. Diante de um futuro governo que desqualifica os direitos humanos, defende aumentar a repressão e criminalizar os movimentos sociais, partidos de esquerda, organizações sociais e sindicais lançaram hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo Observatório Paulista em Defesa dos Direitos Humanos. A Assembleia Legislativa tem que criar um instrumento para combater esse autoritarismo e essa violência. Então nós vamos ter um instrumento aqui dentro, né, que vai ser gerido, vai ter uma gestão democrática para acompanhar e denunciar qualquer tipo de agressão aos direitos humanos. O lançamento marca a semana de celebrações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e acontece no aniversário de 50 anos do ato institucional número 5, o mais violento golpe da ditadura militar. O ato 5, ele então abriu o período da ditadura sem máscaras, sem limites, 1 ano com o poder legislativo fechado, cassação de mandatos parlamentares de professores como Fernando Henrique Cardoso, que nem era propriamente uma pessoa de esquerda. Hoje, exatamente dia 13, se descomemora, nós descomemoramos a edição do AI-5, que foi uma aberração jurídica, um ato supraconstitucional que abriu caminho para perseguições em todas as áreas, nas universidades, no Congresso, na oposição, uma aberração que também fez o Brasil retroceder 50 anos para trás. Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, explica que o observatório chega num momento importante em que se intensificam os ataques aos direitos humanos, em especial dos pobres e seus defensores. A eleição desse governo autoritário, ela significa o adensamento, certamente, dessas medidas de exceção e que vão passar a ser produzidas em todo o ambiente da vida humana. Arte, sexualidade, integridade física, vida, tudo isso vai ser agredido por esse tipo de, vamos dizer, de medidas de exceção que vão se adensar. E mais do que nunca é necessário você denunciar, acompanhar, que é o único instrumento que nós temos. Então o observatório ele é um instrumento privilegiado para você acompanhar esse tipo de agressão. O discurso que venceu as eleições é um discurso que pretende aprofundar ainda mais essas questões, né? Quando fala que vai liberar armas, quando fala que a polícia vai ter permissão para matar, né? A gente já no nosso cotidiano vive isso sem ser formalizado, né? Quando isso se torna uma coisa formal, a gente sabe as consequências disso para a população no geral. O objetivo do observatório é receber as denúncias de violação aos direitos humanos, encaminhar para os órgãos competentes, acompanhar, cobrar respostas e divulgar relatórios. A partir daqui nós vamos buscar a institucionalização desse observatório. O que significa isso? Significa que a gente quer criar estrutura para esse observatório funcionar, ter um funcionamento rigoroso, importante na defesa intransigente dos direitos humanos na prática, com pessoas especializadas, com local aqui na Assembleia, ou seja, a Assembleia Legislativa precisa também assumir esse protagonismo. Intelectuais, artistas, líderes populares, empresários e profissionais de diferentes áreas realizam agora um ato público em defesa da democracia por ocasião dos 50 anos da edição do AI-5. Eles estão reunidos neste momento na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, no centro de São Paulo. O grupo, que reúne importantes intelectuais brasileiros, divulgou um manifesto em defesa da manutenção dos princípios constitucionais da República, da democracia e do Estado de Direito. O texto diz ainda que, abre aspas, a garantia das liberdades, dos direitos humanos individuais e sociais, do livre exercício da cidadania, nos une para além de eventuais diferenças e nuances ideológicas ou político-partidárias, fecha aspas. É ela que nos garante a nossa liberdade de expressão.
Em Brasília, os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos foram celebrados em audiência pública na Câmara dos Deputados. Especialistas e parlamentares aproveitaram para alertar sobre os riscos de retrocesso no setor por causa do acirramento do ódio na política. O seminário realizado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara reuniu especialistas sobre o tema e aproveitou para celebrar também os 30 anos da Constituição brasileira. Segundo o presidente da comissão, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, a Carta Magna foi inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 de dezembro de 1948, o documento mais traduzido do mundo, com mais de 500 versões em línguas diferentes. O professor, doutor e ex-reitor da Universidade de Brasília, José Geraldo, falou sobre os avanços nestes 70 anos. As declarações, como as constituições, são a expressão simbólica de lutas concretas pela afirmação da dignidade do humano. São lutas de movimentos sociais, são protagonismos de afirmação do humano como experiência que transforma a realidade. Para o ex-deputado Nilmário Miranda, primeiro presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, basta seguir a nossa Constituição para defender a Declaração Universal. É uma Constituição que abrigou os direitos humanos, contidos na Declaração Universal. Há 70 anos, a Constituição há 30. Ela incorporou os 30 artigos, de maneira diferenciada, mas incorporou. Isso é importantíssimo. E a Constituição também disse que pactos, tratados, convenções relacionadas à Declaração Universal serem incorporados à nossa ordem jurídica, e foram ao longo desses anos. Então existe um forte sistema de jurídico de proteção e promoção de direitos humanos. Os participantes da audiência, entretanto, demonstraram preocupação com o futuro dos direitos humanos no Brasil e no mundo, com as guerras no Oriente Médio, as migrações em massa e o crescimento do ódio político promovido pela extrema-direita. Nós precisamos educar em direitos humanos. É uma educação que se faz, como diz o Dalai Lama, pelo coração. É a educação do coração. E sentir que a humanidade só avança se cada um de nós souber reconhecer que a identidade de cada um é importante para que todos possam viver num mundo de justiça, democracia, cidadania e paz. Nosso desafio agora é impedir que o governo que chega, que tem se ojeriza pelos direitos humanos, faça retornos, faça retrocessos. Como que nós podemos fazer isso? Primeiro, conversando com a sociedade, o prejuízo que causa o retrocesso em cada área nossa. Segundo, todo o sistema de justiça, promoção e defesa de direitos tem que ser acionado. Primeiro, Jair Bolsonaro ameaçou fundir o Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura, entregando a defesa da natureza ao agronegócio. Como até aliados recusaram a ideia, Bolsonaro manteve o Ministério do Meio Ambiente, mas entregou seu comando a um homem de confiança dos ruralistas. A análise é do nosso comentarista político, José Lopes Feijó. Jair Bolsonaro, num almoço que teve terça-feira com ruralistas em Brasília, disse: vocês gostaram da pessoa que eu indiquei para o meio ambiente, né? A pessoa que ele indicou para o meio ambiente é Ricardo Salles, que também já foi secretário de meio ambiente de São Paulo. Quais foram as suas façanhas no meio ambiente de São Paulo? Ele tentou vender 34 florestas, coisa que a legislação estadual não permitia. E aí ele inventou uma manobrazinha de colocar numa espécie de consulta quem gostaria de comprar o quê. E a partir daí modificar a lei para poder vender aquilo sobre o qual houvesse interesse. E o Ministério Público processou por improbidade administrativa. Afinal de contas, isto era claramente uma tentativa de licitação direcionada. Mas não ficou só nisso.
ele também tentou vender, segundo notícias para um amigo, o prédio do Instituto Geológico de São Paulo. E também aí houve um problema com o Ministério Público. Ricardo Salles foi candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Ele não se elegeu, mas na sua campanha deixou claro o que ele pensa. Na sua campanha, ele insinuava a possibilidade concreta de atacar os trabalhadores rurais sem terra que lutam por reforma agrária à bala. É este o novo ministro do Meio Ambiente. Faz sentido. Num governo que propôs, num presidente eleito que propôs que a Amazônia pode ser dada para exploração internacional, faz todo sentido ter um ministro do Meio Ambiente que pensa em vender florestas. A questão é, isto interessa ao povo brasileiro? É isto que o povo brasileiro quer? É para isto que o povo brasileiro votou? Para termos um ministro do Meio Ambiente em que a questão ambiental é apenas uma questão de negócio de compra e venda, em prejuízo da natureza e, por consequência, em prejuízo da qualidade de vida das pessoas, para beneficiar os interesses de lucro desmedido do agronegócio? Me parece que não. Mas, para Jair Bolsonaro, está tudo bem, já que os ruralistas devem estar muito felizes com a indicação. Em consequência da Operação Registro Espúrio da Polícia Federal, o ministro substituto do Trabalho, Ricardo Santos Silva Leite, foi suspenso do cargo e impedido de entrar no ministério. A operação investiga fraudes e desvios relacionados a registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho, no valor de 12 milhões de reais. A primeira fase da Operação Registro Espúrio foi deflagrada em maio deste ano. Na ocasião, a PF fez buscas nos gabinetes dos deputados federais Paulinho da Força, do Solidariedade, Wilson Filho e Jovair Arantes, do PTB, relator do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Em julho deste ano, em outra fase da operação, o então ministro do Trabalho, Welton Yomura, foi afastado do cargo. E no Jardim Perialto, na zona norte de São Paulo, mais de 1.500 pessoas correm o risco de despejo. Ordem do Ministério Público determina que famílias desocupem o local até o dia 21 de dezembro. A reportagem é de Leandro Chaves. Nestas vielas da comunidade na região do Perialto, na zona norte de São Paulo, a sensação é de estar num grande labirinto. A cada rua estreita, as casas se multiplicam. A estimativa é de que pelo menos 1.500 famílias ocupam a área em situação de extrema vulnerabilidade. A Luciane mora em cima deste córrego com 3 filhos. Cada família tem a sua história, né? Eu tenho a minha, ela tem a dela, eu vim parar aqui por uma circunstância, outros por outra. É o lugar que a gente mora, a gente tenta fazer melhor dia após dia, entendeu? Limpando, varrendo uma viela, entendeu? Tem uma união, se pega fogo, tá todo mundo junto, se dá enchente, um ajuda o outro a limpar, entendeu? É o lugar que a gente tem no momento para morar, porque o sistema não dá condições, né? E a situação que já é crítica pode piorar. Os moradores foram comunicados que toda a área será desocupada em uma remoção marcada para o dia 21 de dezembro. O Ministério Público de São Paulo afirma que há risco de deslizamento do solo. De repente, resolveram que tem que tirar todo mundo desta área aqui. E aqui nessa área nós sabemos que existe pessoas que vieram de várias outras comunidades, né? São pessoas carentes que não têm para onde ir, né? Eu acredito que é injusto isso aí, né? Tirarem as pessoas de onde eles moram, pessoas que não têm condição de estar pagando o aluguel, não têm condição de comprar terrenos para estar construindo. Então essas pessoas de uma hora para outra, no final de ano, recebem como presente de Natal a desapropriação. O caso é mais um entre várias ações de desapropriação sem acordo em São Paulo. A Defensoria Pública da União realizou um seminário para tratar sobre conflitos fundiários e promoção dos direitos humanos na cidade. O que nós temos é uma ação civil pública, que foi ajuizada no final de novembro pelo Ministério Público. O que ela pede, essencialmente, é que se faça a remoção de todas essas famílias. É uma área bastante extensa, nós estamos estimando por baixo 1.500, 2.000 famílias. A Prefeitura prevê para o local a criação do Parque Linear Córrego do Bispo. De acordo com o Diário Oficial, mais de 10 milhões de reais estão destinados ao projeto.
Os moradores reclamam da falta de informações. Sem auxílio habitacional, as famílias não têm para onde ir. Ontem nós fomos avisados, às 15 horas, nós fomos avisados que lá na subprefeitura da freguesia do Ó haveria cadastramento. Pediu-se para que nós fôssemos avisar as famílias. Só que o cadastro iria até às 17. Aqui nós todos dependemos de ônibus. Todos dependendo de ônibus e dependemos do fala a boca, o porta a porta. Muita gente aqui não tem um celular, muita gente aqui não usa o Wi-Fi, não tem como falar com as pessoas. Você tem que bater no porta a porta e falar. Você sai da sua casa para avisar as pessoas, se nisso aí vai 1 hora, a pessoa vai levar 1 hora para chegar lá, ou mais. E quando chegar lá, o cadastro acabou. Depois do intervalo, polícia afirma que encontrou plano para assassinar deputado federal eleito Marcelo Freixo. Você vai ver já já. Um relatório confidencial da Polícia Civil do Rio de Janeiro revela que um policial militar e 2 comerciantes são suspeitos de participar de um plano para assassinar o deputado federal eleito Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. O documento foi revelado pelo jornal O Globo. Segundo a reportagem, os 3 homens são ligados a um grupo de milicianos da Zona Oeste, investigado pela Divisão de Homicídios pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. De acordo com as investigações, a execução do parlamentar já tinha data, hora e local para acontecer. Seria no sábado, durante uma agenda em Campo Grande, onde Freixo encontraria militantes e professores da rede particular de ensino no sindicato da categoria. Os detalhes da atividade do parlamentar foram divulgados nas redes sociais e eram públicos. Após revelação do documento, Freixo cancelou o compromisso. E no Rio de Janeiro, agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados às mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A reportagem é de Adriana Maria. Amanhã, 14 de dezembro, completam 9 meses do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Um caso que hoje ganhou mais um capítulo. Uma operação da Polícia Civil está no Rio de Janeiro e outros estados para prender milicianos, alguns deles suspeitos de envolvimento no crime. Até o momento, não há informações sobre nomes e tipo de envolvimento dos suspeitos no assassinato. Pela segunda vez, Átila Jacomussi, prefeito de Mauá, no ABC Paulista, a Polícia Federal informou que ele continuava comandando o esquema de propina e corrupção, mesmo após ter sido preso em maio passado por fraudes em contratos para merenda e uniforme escolar. Como o prefeito também foi preso hoje, pela segunda vez, o ex-secretário de governo, João Eduardo Gaspar. A Polícia Federal acredita que Átila Jacomussi sobreviveu a 2 pedidos de impeachment na Câmara Municipal de Mauá, porque comprou apoio de 22 dos 23 vereadores da cidade. As investigações apontam que jamais foi interrompido o esquema de direcionamento de editais e as irregularidades nos contratos e que o prefeito continuava influenciando nas contratações irregulares de empresas prestadoras de serviço. E na contramão de iniciativas como Escola Sem Partido, o Ministério da Educação incluiu no documento que pode dar base à formação de professores o respeito e a promoção aos direitos humanos e o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais. Agora, o documento vai para o Conselho Nacional de Educação e, se for aprovado, poderá servir de referência para os currículos de cursos de licenciatura e pedagogia de todo o país. Veja agora outros destaques desta quinta.
Pelo menos 9 pessoas morrem e outras 47 ficam feridas em um acidente com um trem de alta velocidade em Ankara, na Turquia. A composição que seguia para Konya colidiu com uma locomotiva de manutenção. Autoridades investigam as causas do acidente. Uma passarela de pedestres desabou por conta da colisão. Secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, anuncia acordo entre o governo do Iêmen e os rebeldes hutis para a trégua na cidade portuária de Hodeida. O pacto prevê a retirada das forças do governo e dos rebeldes da cidade e do porto. A ONU desempenhará um papel-chave no controle do porto no Mar Vermelho, por onde passa a maioria da ajuda humanitária destinada ao Iêmen. Incêndio na República Democrática do Congo destrói milhares de urnas antes da eleição presidencial, marcada para 23 de dezembro. Autoridades acreditam que as chamas foram provocadas por criminosos. Os policiais que vigiavam o depósito onde estavam as urnas foram presos. Sobe para 3 o número de mortos em ataque em um mercado de Natal em Estrasburgo, na França. Segundo autoridades locais, há ainda 13 feridos, 5 em estado grave. Mais de 700 integrantes das forças de segurança estão mobilizados na busca de Xerife Chekati, de 29 anos. Milhares de pessoas saem às ruas em Budapeste para protestarem contra a nova lei trabalhista, aprovada na quarta no Parlamento da Hungria. Entre outras medidas está o aumento de horas extras permitidas de 250 para 400 por ano. Houve confronto entre manifestantes e a polícia, que reprimiu o protesto com gás lacrimogênio. O futuro chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, divulgou em uma rede social que, a partir de janeiro, o Brasil deixará o Pacto Global de Migração assinado na segunda-feira em Marrakech por mais de 160 nações, inclusive o Brasil. E para falar dessa e outras questões de mudança nas relações internacionais do Brasil, eu converso com o professor da FESP São Paulo, Rafael Castilho. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui no seu jornal mais uma vez. Tudo bom? Boa noite, Ana Flávia. Obrigado. Bom, professor, para a gente começar então aqui o nosso bate-papo, gostaria de saber da sua opinião, se você acredita que essa decisão, né, de sair do pacto é uma guinada brusca na condução da política migratória do país e se isso pode prejudicar a imagem brasileira nessa área. Não, sem dúvida prejudica e, sem dúvida, é muito distante da tradição da política externa brasileira, que sempre foi pautada justamente por ser um país que ele é formado por imigrantes, né? E esses tratados, eles não servem só para os povos que aqui buscam refúgio, aqui buscam construir a sua vida. Ele serve também para os brasileiros, e nós temos muitos emigrantes brasileiros vivendo em diferentes partes do mundo, no momento em que o mundo fortalece suas grades, suas fronteiras, né? Um período muito perigoso e até muito triste da história da humanidade, preocupante, né, do ponto de vista histórico. E o Brasil, que é um país formado por imigrantes, que tem tantos imigrantes também, tantos brasileiros vivendo fora do país, é um momento, sem dúvida, muito preocupante. Aliás, eu estava olhando a entrevista do futuro chanceler, e ele disse o seguinte, ele disse que, não, a gente até quer imigrantes, mas ele não pode ser indiscriminado. Então, quer dizer que se não pode ser indiscriminado, então, na verdade, tem que ser discriminado. Tem que ser, é o tipo de xenofobia seletiva. Ou seja, para alguns povos a gente se agacha, estende o tapete, para outros, não, esses povos nós não queremos, né? Como nos projetando como uma nação que talvez estivesse distante de outros povos que também são refugiados, né? E que buscam, e que construíram essa cidade que nós estamos, foi construída basicamente por imigrantes refugiados. Perfeito. E professor, essa questão do Brasil visto na parte no exterior, por exemplo, a gente tem o caso da China, né, que algumas afirmações, né, dos ministros, enfim, que é algo meio incerto, mas já foi dito. Essa relação entre China e Brasil está um pouquinho estremecida e agora a questão do apoio aos Estados Unidos. Como que você analisa essa situação, essa relação? Né? De um lado está dando as costas para a China e de outro esse apoio com os Estados Unidos. Pois é, né? Se dizia, tem aquele ditado que todo mundo conhece, que a vida imita a arte. Agora, pelo visto, a vida está imitando as redes sociais e os fóruns de internet. Porque esse alinhamento estratégico do Brasil com os Estados Unidos, ele também está distante da nossa tradição, e nem no governo militar, na ditadura militar, o Brasil teve um alinhamento automático e estratégico com os Estados Unidos, né? E ela traz prejuízos para o país,
do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico. Então, vai ser até curioso, porque certos setores das elites econômicas brasileiras vão perceber da pior forma e de forma rápida o prejuízo de uma ação que ela é só retórica. Não tem sentido nenhum para a estratégia da política externa brasileira. Parte de uma percepção, de um discurso que ocorre nos últimos anos, de que a política externa do governo Lula e do governo Dilma era de alinhamento com as esquerdas bolivarianas, né? Uhum. Mas é muito pouco para falar da política externa do que foi realizada na última década, né? Que o Brasil fortalece a sua aliança com países emergentes, como com China, com Rússia, com Índia, África do Sul, né? Agora, a gente tem uma questão que as próprias elites vão perceber. Ora, o governo, em determinado momento, fala, não, cria uma situação de animosidade com a China, que é nada mais, nada menos que a maior compradora de produtos brasileiros. O maior destino das exportações brasileiras é a China. E isso já vai preocupar, de certa forma, os setores como o agronegócio, como siderurgia. Aí depois eles falam, não, mas o Mercosul, nós vamos sair do Mercosul também, vamos acabar com o Mercosul. É algo totalmente ideológico, a senhora acredita? A Argentina é a terceira compradora dos produtos externos brasileiros. Uhum. Nós vamos acabar com as demarcações indígenas, nós vamos usar a floresta para plantar soja. Ora, o Brasil é signatário de vários tratados e com certeza vai ter prejuízo nas suas exportações para os Estados Unidos, para a Europa. Ora, nós vamos mudar nossa embaixada para Jerusalém. E aí, quer dizer, vai mudar, mas os países do Oriente Médio, os países árabes também são grandes compradores. Então, eu acredito que o establishment econômico brasileiro já começa a entrar em parafuso com essas verborragias do futuro governo que estão muito distantes dos interesses estratégicos do Brasil. Já dá para tirar alguma impressão, assim, geral sobre o que vai ser o governo Bolsonaro na questão da política do exterior, por exemplo? Eu acho que tem dois polos ali, alguns polos que estão em disputa dentro do próprio governo. Se não estão em disputas, eles prometem entrar em choque. Você tem essa criação desses super ministérios, então você tem o da área econômica, por exemplo, né? E você tem, por exemplo, o setor militar, que tem um pensamento mais estratégico, e por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores. Eu imagino que tenha, que não dá para saber ainda. É um governo que você vê na composição dos ministérios, que hora vai para um lado, hora vai para o outro, e vai fazer algo também, vai sofrer pressões, né? Agora, traz consequências econômicas e eu te falei de consequências políticas. Nós tivemos nessa semana um episódio muito triste em Campinas, que de uma chacina, né, de um atirador que atirou dentro de uma igreja, né? Então, fez a investigação, parece que é uma pessoa perturbada que cometeu, teve essa questão inclusive, que remete ao armamento. Mas também, inclusive essa política do Brasil para o Oriente Médio, se colocando numa posição que está distante da nossa tradição diplomática e se metendo em algo que também que o Brasil não tem ganho algum, também corre o risco, e eu espero estar equivocado, mas corre o risco de colocar o Brasil no mapa do terrorismo internacional. Algo que nós não fazemos parte até agora, mas esse tipo de postura da política externa brasileira coloca em risco, inclusive, as grandes cidades e a população brasileira. Perfeito, professor. Obrigada, pela aula, pela sua participação. Seja bem-vindo outras vezes. Muito obrigado, Ana Flávia. Obrigado. Obrigada mais uma vez. E depois do intervalo, escritor e catador visitam Lula em Curitiba. Você vai ver já já. Olá, pessoal das redes sociais, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja sendo uma excelente noite de quinta-feira e vamos aos comentários. Eu começo lendo da Suraya Calisto. Acho que querem o extermínio da oposição. E a Isabel Cristina, comemorar 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos com esse governo é muito triste. E o Ademir Wildecker, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, horrível é o desemprego. Tormento é trabalhar sem carteira assinada e não ter direitos. E o Laude Mari, governo que desqualifica as nossas conquistas não merece nosso respeito. Não saiam daí que daqui a pouco eu volto com mais comentários.
Morreu hoje aos 86 anos em São Paulo, Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, deputado que desapareceu em 1971 depois de preso e torturado pela ditadura militar. Eunice tinha 5 filhos, entre eles o jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva. Eunice se transformou em símbolo da luta contra a ditadura. Ela nunca abandonou a busca de informações sobre o marido e formou-se em direito depois do desaparecimento dele. A partir dos anos 80, participou de movimentos sociais, em especial as causas indígenas. Eunice Paiva é uma das personagens do Heroínas dessa História, projeto que o Instituto Vladimir Herzog está realizando sobre a luta das mulheres que tiveram seus familiares mortos pelo Estado e passaram a vida lutando por verdade e justiça. A reforma da Previdência proposta pelo governo Temer também é prioridade do presidente eleito Jair Bolsonaro. O problema é que tanto o modelo proposto por Temer quanto o de Bolsonaro prejudicam os trabalhadores e o povo brasileiro. Para discutir o tema, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região realizou hoje o seminário Saúde e Previdência, Direitos Fundamentais em Risco. Veja na reportagem de Jomiak. O futuro presidente quer adotar um sistema de capitalização da aposentadoria, semelhante ao implantado no Chile no início dos anos de 1980. O sistema de capitalização é a pessoa fazer uma poupança e essa poupança garantir a aposentadoria dela, ou seja, o indivíduo garantir a sua aposentadoria. Para esse indivíduo conseguir ter uma aposentadoria, primeiro ele precisa ter dinheiro para poupar ao longo da vida. Segundo, o banco que segura esse dinheiro tem que garantir um rendimento para ele. Muitas vezes os bancos entram em crises financeiras, quebram um banco. Ao longo da vida de trabalho dele, seguro-desemprego, afastamento que é garantido pelo INSS, auxílio-doença, um conjunto de ações que quem garante é a Seguridade Social, esse trabalhador não teria. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, fez uma simulação comparando o sistema atual com o da reforma proposta. Se o trabalhador descontar R$ 76,32 por mês durante 35 anos, ao final ele receberá R$ 954 por mês pelo sistema vigente e apenas R$ 225 na Previdência Privada. A reforma do Temer fazia mudanças paramétricas no modelo de solidariedade, no modelo de repartição. A proposta do Bolsonaro, que ainda não está no papel, mas ele tem falado exaustivamente, ela muda esse modelo, ela acaba com a solidariedade, ela impõe um modelo individual de capitalização. E aí é o fim do direito dos trabalhadores de uma maneira geral, e é o fim da proteção social no país. Hoje, os bancários de São Paulo realizaram um seminário para discutir o tema. O economista Rodrigo de Ávila garantiu que a Previdência não está falida. Que hoje no Caixa do Tesouro Nacional existe 1,2 trilhão de reais no caixa e não se fala nisso. Por quê? Porque a ideia é propagar a ideia de que o Estado está quebrado, para justificar as reformas. Quando falamos em reforma da Previdência, pensamos apenas na aposentadoria. A discussão sobre a saúde do trabalhador está sendo negligenciada, mas ela também será afetada pelas mudanças propostas. A Previdência acontece ao longo da vida. Por exemplo, quando a pessoa tem algum acidente de trabalho, ela é afastada do trabalho, recebe um salário, o salário é mantido pela Previdência. Quando a pessoa tem alguma doença ocupacional, quando se acaba com a aposentadoria pública, está acabando com esse auxílio ao longo da vida. Para os bancários, a proposta de privatizar a Previdência interessa ao setor financeiro, mas não ao trabalhador. Por isso é preciso estar mobilizado. O setor financeiro é quem movimenta aí os grandes montantes de dinheiro, quem são os grandes especuladores financeiros e quem vai lidar com o dinheiro da população e vai lucrar com a rentabilidade disso, né? Precisamos de uma mobilização maciça e para isso precisa ter debate. Debater saúde, previdência, educação, debater todos os direitos que nós conquistamos com muita luta e que não podemos deixar tirar. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades. Tempo abafado e de sol forte durante toda a sexta-feira em São Paulo. Máxima de 33 graus e mínima de 21. Pequena chance de chuva em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo.
Mesma situação em São Bernardo do Campo. Sol entre nuvens e temperatura elevada. Pode chover de forma isolada a qualquer momento. Máxima de 33 e mínima de 21 graus. Já em Mogi das Cruzes, sol pela manhã com aumento de nuvens a partir da tarde. Possibilidade de pancadas de chuva localizadas. Máxima de 33 graus e mínima de 17. Em Brasília, variação de nuvens com aberturas de sol ao longo do dia. Previsão de chuvas isoladas que poderão vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 29 e mínima de 17 graus. Com a chegada do verão, autoridades do Rio de Janeiro alertam para a possibilidade de uma epidemia de chikungunya e para o aumento de casos de febre amarela. A reportagem é de Adriana Maria. A Aedes aegypti, um velho conhecido que transmite muitas doenças, entre elas a chikungunya e a febre amarela, que trazem preocupação e desafios para o próximo verão. Nós temos vários desafios neste momento aqui no estado do Rio de Janeiro. O primeiro deles é organizar a rede de atenção para receber prováveis casos com suspeita dessas doenças, chikungunya e febre amarela. No caso específico da chikungunya, tem um agravante, que é a inexperiência de parte substancial dos profissionais de saúde na lide, no manejo clínico desses casos de chikungunya. Chikungunya é uma doença viral transmitida por um mosquito muito conhecido, que é o Aedes aegypti, é o mesmo mosquito que transmite dengue e zika. É uma doença que tem sinais e sintomas muito semelhantes à dengue, com uma diferença um pouco particular. Ela costuma acometer muitas articulações, as juntas, e por vezes esse acometimento ele pode perdurar por semanas, meses ou até anos. Mas é uma doença que é prevenível através do controle do vetor de transmissão com a Aedes aegypti. Segundo Rivaldo Venâncio da Fiocruz, a epidemia já está em curso. A epidemia de chikungunya já está em curso em 2018. Ela diminuiu o seu impacto, houve uma redução substancial no número de casos durante esses meses mais secos e de baixas temperaturas. De janeiro a outubro desse ano, foram registrados cerca de 37 mil casos de chikungunya no estado. Quanto à febre amarela, foram 268 casos da doença. O município de Valença, no interior do estado, registrou casos de mortes por febre amarela. A secretária do município alerta para a baixa adesão da população à vacina. Nós tivemos 44 casos confirmados de febre amarela no município até hoje, com 8 óbitos. E nós fizemos já um grande mutirão de vacinação na cidade. Nós fizemos o de porta em porta, o de casa em casa, o busca ativa. Hoje nós estamos em torno de 105 de cobertura vacinal, porém, nós ainda estamos andando de casa em casa. A nossa preocupação nesse momento de Valença em relação à febre amarela, principalmente as crianças, para vacinação. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio, o estado tem estratégia para combater essas doenças. O Rio de Janeiro vem se preparando já há algum tempo, desde as epidemias de dengue e depois com a entrada do chikungunya, com a elaboração de planos de contingência específicos. Quem dá a resposta na ponta, tanto do controle de vetor como a resposta assistencial, são as secretarias municipais de saúde. Então essa articulação é necessária. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, todas as secretarias municipais de saúde têm planos de contingência elaborados para poder dar conta de um eventual aumento do número de casos. 2 amigos visitaram hoje o ex-presidente Lula em Curitiba. Luiz Henrique da Silva, do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, e o escritor Raduan Nassar. O ex-ministro Fernando Haddad apresenta os visitantes. Luiz Henrique com o Raduan Nassar aqui, 2 personalidades. Luiz Henrique é uma das lideranças nacionais do movimento de catadores do Brasil. Raduan Nassar dispensa apresentações, maior escritor vivo em língua portuguesa, ganhador do Prêmio Camões, que é uma deferência à produção literária do Raduan. Os 2 muito amigos do presidente Lula e, no caso dos catadores, resolveram fazer aquela reunião com o presidente Lula, que é anual, resolveram fazer aqui em Curitiba para homenageá-lo. E o Raduan decidiu, nesse mesmo dia, acompanhar o que ele chama dos seus irmãos catadores. Exato. Não é isso? Luiz Henrique, representando todos. Então, foi um grande prazer estar com vocês todos. Tive a oportunidade também de trazer um videozinho, né, com a mensagem do Pepe Mujica para o presidente Lula.
Eu tive com o Pepe Mujica, todo mundo sabe, essa semana, e o Mujica fez questão de prestar uma solidariedade, mais uma vez, ao presidente Lula, transmitiu uma mensagem que correu o país, mas que não chegou ainda, até o dia de hoje, não tinha chegado ao conhecimento do presidente. Tenho certeza que quando ele assistir, vai se emocionar, com a amizade, com a solidariedade, com o carinho que o Mujica tem por ele. E todos nós ficamos felizes de ver o Lula forte. Nossa, firme. Diga aí, Raduan, você que... É a primeira vez que você ouve? Não. É a primeira vez que você ouve aqui, não? Aqui foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Então é importante você falar. Foi ótimo estar com o presidente Lula. Eu achei que ele está revigorado nas suas expectativas próximas, futuras, e nós estamos apostando muito por isso. E acredito nisso. É isso aí. Na realidade, eu não senti nenhum prazer ou orgulhoso em visitar o nosso companheiro ali. Mas fiquei muito feliz de ver que o mesmo presidente que a gente conhece, que nós conhecemos aqui fora, é o mesmo que está lá dentro. Que eles se encontram puto da vida, mas com muita saúde, muito animado para a gente continuar. E é o recado que ele manda para a gente. Não abaixarmos a cabeça e continuarmos na luta e pensarmos no projeto de país. Isso é o que é mais importante. Muito bom. Soldado, Samuel do Comunicação e Movimento. Vamos agora... ele fala lá, ele vai falar lá na vigília agora. Eu tenho só 15 minutos. Só fechar aqui a mensagem. Com os catadores. Então agora nós vamos fazer o nosso encontro anual de Natal com os catadores. Todo mundo sabe que desde que o Lula foi eleito, talvez até antes disso, todo Natal tinha uma reunião com os catadores que vieram a Curitiba na impossibilidade do Lula se dirigir a uma cooperativa. Então agora a cooperativa está aqui para receber a mensagem que o Lula transmitiu. Exato. Com o Luiz Henrique. O Lula, da mesma forma que nós deixamos uma carta com o Lula, ele escreveu uma carta para nós que eu vou ler lá agora, que ele está mandando para gente. As palavras do próprio Lula para acompanhar. É isso aí, gente. Vamos lá. Valeu. Bom Natal para todos aí. Vamos lá. O seu jornal fica por aqui. Logo mais, às 10 horas, você acompanha o programa Melhor e Mais Justo. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã e a luta continua. Pessoal, de volta aqui com os seus comentários. O jornal terminou, mas os comentários ainda não. Eu leio da Doni Lula da Silva, ditadura nunca mais. E o Wilton Santos, reforma da Previdência não pode passar, o povo precisa reagir. E a Vera Lúcia Leal, ela escreveu, essa reforma da Previdência, seja qual for, vai acabar com a vida de todos nós. Precisamos resistir. É isso aí, agradeço a todos pela companhia, pela interatividade e também pelos comentários. Continue participando e não se esqueçam. Amanhã tem mais notícias e informações pontualmente às 7 da noite. Beijo grande, até lá!